Menina, tem gente muito exigente na vida, você não acha, não? Olha, eu qualquer coisinha me agrada, né? Tem já na testa, se for de graça. Eu conheço uma pessoa assim, a gente conta milagre, não conta santo, vai que a coisa vê, né? Dia dos namorados, Maria comprou rosa pra ela, de plástico. Aí ela é assim mesmo, né? Metida. Ele chegou e falou, tá, amor, ela olhou e falou assim, põe lá no cemitério, lá na catatumba de sua mãe. Eu como? Eu quero flores verdadeiras. Isso aí, favorito em catatumba. Menina, o homem é tão bom. Se eu dizer alguém, ele vai passar direto. Hoje de barra conta. Não seja assim, menina, é o gesto. Isso, pega essas coisas, perco isso. Isso. Ele tá me rondando aqui. Olha.